Este audiolivro foi produzido pelo canal A Sociedade do Audiolivro. Narração de Youssef Barros. Para apoiar este projeto e manter viva a literatura imortal, acesse o Apoia-se. O link está na descrição. Se preferir, faça uma contribuição direta via Pix. A chave está na descrição. E o QR Code está visível agora na tela. Curta, comente e compartilhe este audiolivro com outros amantes da literatura. Seu apoio faz toda a diferença. Para uma experiência mais imersiva, recomendamos o uso de fones de ouvido. Dúvidas, parcerias ou contato profissional, veja as informações na descrição do vídeo. Muito obrigado por estar conosco. Desejamos a você uma excelente escuta e uma boa leitura. (20 de outubro de 1771) Chegamos ontem aqui. O embaixador acha-se disposto e deverá guardar o leito por alguns dias. Se ele tivesse um pouco mais de boa vontade, tudo iria muito bem. Sinto perfeitamente que o destino me reserva bem duras provas. Mas coragem. Com bom humor tudo se suporta. Com bom humor. Riu-me ao verificar que essas palavras me pingaram da pena. Oh, bastar-me-ia um temperamento um pouco mais confiante e mais indiferente para fazer de mim o homem mais afortunado que o céu cobre. Como? Vendo outros, felizes na sua apoucada suficiência, tirar partido da sua débil capacidade, das suas habilidadezinhas, desesperar-me eu das minhas forças e dos meus dons naturais? Oh Deus, que me concedeste tudo isso, podias dar-me apenas metade, conquanto que me incutisses confiança em mim mesmo e contentamento de espírito. Paciência, paciência, tudo isso há de passar, porque reconheço, meu amigo, que você tem razão. Depois que me vejo diariamente metido com estes sujeitos e noto o que eles fazem e como fazem, vivo mais satisfeito comigo mesmo. Certamente que sim, pois sendo da nossa índole compararmos-nos a todas as coisas e comparar todas as coisas conosco, a nossa felicidade ou a nossa desdita dependem dos objetos desse confronto, de sorte que nada é mais perigoso para nós do que a solidão. Nossa imaginação, levada pela sua própria natureza a exaltar-se, e ainda, excitada pelas figuras quiméricas que lhe oferece a poesia, dá corpo a uma escala de seres onde ocupamos sempre um lugar ínfimo. Tudo quanto se acha fora de nós parece mais belo, e todos os homens mais perfeitos do que nós. Isto é natural porque sentimos demasiado as nossas imperfeições e os outros sempre parecem possuir precisamente aquilo que nos falta. Em consequência, nós lhe acrescentamos tudo quanto está em nós mesmos e, para coroar a obra, conceder-nos-lhes também certa facilidade miraculosa que exclui toda a ideia de esforço. E eis esse bem-aventurado mortal convertido num conjunto de perfeições por nós mesmos criadas. Ao contrário, quando perseveramos em nossos próprios esforços, apesar da nossa fraqueza e dificuldades, progredimos mais lentamente na porfia onde outros empregam a vela e o remo. Em suma, a gente sente o que vale quando alcança os outros na reta, ou mesmo os ultrapassa. 26 de novembro. Começo a achar a minha situação relativamente suportável. O melhor é que não falta em que ocupar-me. Depois a presença de tantas pessoas, tantos rostos inéditos e diferentes, é para mim um espetáculo variado. Travei relações com o Conde de C, homem que me vejo obrigado a respeitar cada vez mais, pois trata-se de um espírito vasto e superior, isento de frieza, embora abrangendo o mundo de conhecimentos. O seu convívio denuncia claramente que ele é capaz de sentir a amizade e o amor. O conde tomou-se de simpatia por mim quando fui tratar com ele um negócio de que me encarregaram. Sentiu logo as primeiras palavras que nos compreenderíamos, e podia conversar comigo como não pode fazê-lo com todo mundo. Não tenho palavras para louvar-me pela franqueza que ele usa comigo. Nenhuma alegria é comparável à de ver uma grande alma abrir-se para conosco. 24 de dezembro. Como eu previra, o embaixador causa-me muitos aborrecimentos. É o idiota mais pontilhoso que se conhece.
avançando passo a passo, formalista como uma solteirona. Sempre insatisfeito consigo mesmo, ninguém poderá nunca satisfazê-lo. Gosto de escrever de um jato, não retocando o que escrevo. Pois bem, ele é capaz de devolver-me um memorando e dizer-me: está bom, mas é preciso revê-lo. Encontra-se uma expressão melhor, uma partícula mais justa. Tenho então vontade de mandá-lo ao diabo. Gosta dos pontos e das vírgulas muito direitinho em seus lugares. É inimigo encarniçado de toda transposição, o que me escapa com frequência. Se não lhe cantarem sempre os períodos segundo o ritmo tradicional, lembrando o batuque da barbárie, ele não entende patavina. É um suplício trabalhar com um homem desta espécie. A minha única e constante recompensa é a confiança que me testemunha o Conde de C. Ele expressou-me há dias, francamente, quanto lhe desagradam a lentidão e os escrúpulos exagerados do embaixador. Essa gente torna a vida desagradável para eles próprios e para os outros. É preciso resignar-se a isso, como o viajante se resigna ao ter de transpor uma montanha. É verdade que o caminho seria mais curto e mais cômodo se não fosse a montanha. Mas a montanha existe e é preciso seguir viagem. O velho pedante percebe a preferência que o conde me concede, e despeitado aproveita todas as ocasiões para me falar mal do conde. Como é natural, eu tomo o partido deste último, e isto só faz piorar as coisas. Ontem, o embaixador assolou a minha cólera, porque me senti visado pelas suas palavras. Disse-me que o conde possui, sem dúvida, aptidões para a diplomacia, que trabalha com facilidade e maneja bem a pena, faltando-lhe, porém, uma sólida erudição, como acontece aos espíritos brilhantes. Impingia tudo isso com um ar de quem queria dizer: dói esta ferroada? Mas ele não atingiu o alvo. Dou o maior desprezo a um homem capaz de pensar e agir desse modo. Enfrentei-o com obstinação, incisivamente, retorquindo-lhe que o conde é um homem digno de alta estima, seja pelo seu caráter, seja pelos seus conhecimentos. E acrescentei: não conheço ninguém que tenha conseguido, como ele conseguiu, enriquecer o espírito, abrangendo uma vastidão de assuntos, sem sacrificar, entretanto, a sua espantosa atividade na vida ordinária. Mas tudo isso foi deitar pérolas aos porcos. Despedi-me logo, temendo que ele continuasse a dar por paus e por pedras e fizesse ferver a minha bilis. A culpa é de todos vocês que, por meio de belas palavras, me fizeram aceitar este jugo, pregando-me constantemente a necessidade de uma vida ativa. Vida ativa. Se aquele que planta suas batatas e vai a cavalo vendê-las à vila trabalha mais do que eu, quero fatigar-me bastante, remando ainda 10 anos nesta galera onde me vejo acorrentado. E esta miséria dourada e o tédio que se experimenta em meio destas vis criaturas que aqui se reúnem. Como elas se disputam a preferência, como ficam dia e noite à espreita para ganhar uma polegada de terreno, e como as paixões mais mesquinhas e miseráveis aí se mostram sem véu. Quer um exemplo? Ei-lo. Aqui vai uma senhora que fala tanto da sua nobreza e das suas terras a todo mundo, que quem não a conhece deve pensar: é uma idiota completamente embriagada pelo seu nascimento e pela fama de suas propriedades. Nada disso. Essa mulher é apenas a filha do tabelião destas redondezas. Não posso compreender que a espécie humana seja tão destituída de senso para desonrar-se com essas baixezas. É verdade, meu amigo, que cada dia compreendo melhor quão insensato é vivermos a julgar os outros. De minha parte, tenho tanto que fazer para modificar-me a mim mesmo, tanto esforço a despender para acalmar as tempestades do meu coração. Eu deixarei de bom grado que os outros façam o que bem entenderem, contanto que eles me deixem fazer o mesmo. O que mais me irrita são as odiosas distinções sociais. Reconheço melhor do que ninguém a diferença de condições e as vantagens que a mim mesmo delas decorrem. Desejava, entretanto, que elas me embaraçassem o caminho precisamente no ponto em que ainda me seria possível fluir na terra um pouco de prazer, um raiozinho de felicidade. Ultimamente, achando-me a passear, travei relações com a senhorita de B, criatura amável e que conserva muita naturalidade em meio dos seus hábitos granfinos. Palestramos, interessamos um ao outro, e ao nos despedirmos, pedi-lhe permissão para visitá-la. Ela acedeu com tanta franqueza que aproveitei o primeiro momento azado para ir vê-la. Devo dizer que ela não é daqui e está hospedada em casa de uma velha tia. A cara desta última não me agradou absolutamente. Contudo, tive com ela muitas atenções. Dirigi-me sempre de preferência a ela e em menos de 1 hora compreendi o que mais tarde a sobrinha me confessou, que a pobre tia se encontrava despojada de tudo em sua velhice, não possuindo fortuna nem espírito, não tendo em quem apoiar-se a não ser a sua genealogia, outro refúgio a não ser a classe onde se atocaia como numa trincheira,
Nem outro prazer senão o de olhar de alto a burguesia. Conta-se que foi bela em sua juventude e que estragou, com uma série de loucuras, a sua existência. Começou por desgraçar com seus caprichos vários jovens. Depois, já um pouco madurona, teve de humilhar-se ao jugo de um velho oficial, que, em troca de sua obediência e uma renda razoável, consentiu em passar junto dela a idade de bronze. Esse oficial morreu e agora, tendo chegado à idade de ferro, ela se encontra inteiramente só. Ninguém lhe ligaria a mínima importância se sua sobrinha não fosse tão amável. 8 de janeiro de 1772. Que gente é esta cuja alma está inteiramente amarrada à etiqueta, aplicando durante anos todos os seus pensamentos e esforços a manter-se rigidamente à mesa? E não fazem isso porque nada mais tenham em que ocupar-se. Ao contrário, o trabalho acumula-se precisamente porque um mundo de dificuldadezinhas impede a marcha dos negócios sérios. Na última semana surgiram várias querelas durante uma corrida de trenós, estragando completamente a festa. Esses insensatos não veem que o cargo não tem a mínima importância, porquanto aquele mesmo que ocupa o primeiro lugar tão raramente desempenha o papel principal. Quantos reis são governados pelo seu ministro e quantos ministros são governados pelo seu secretário? Quem é então o primeiro? Ao que me parece, aquele que, vendo mais longe do que todos nós, é bastante poderoso ou bastante fino para dirigir as nossas faculdades e as nossas paixões no sentido da realização dos seus desígnios. 20 de janeiro. Minha querida Carlota, é preciso que eu lhe escreva esta carta. Faço-o num pobre albergue de campo onde procurei abrigo contra o mau tempo. Também, durante o longo período em que errei sem destino nesta tristonha e feia vila de D, em meio a uma multidão de estranhos, completamente estranhos ao meu coração, não tive um único momento em que o meu coração me impelisse a escrever. Aqui, nesta cabana estreita e solitária, onde a neve e as saraivadas se enfurecem contra a pequena janela, o meu primeiro pensamento foi para você. Ao entrar nesta casinha, a sua imagem, a sua lembrança, Carlota, penetraram-me de uma tão santa, de uma tão ardente emoção. Louvado seja Deus! Pela primeira vez encontro um momento de felicidade. Se você me visse, minha amiga, naquele turbilhão de distrações, se você pudesse ver como tudo em mim se tornou árido e seco. Um só momento experimentei a plenitude do coração. Provei uma hora de felicidade. Nada. Parece-me que estava diante de uma caixa de surpresas, vendo desfilar os pequenos bonecos sobre os seus cavalinhos, e cheguei por vezes a perguntar-me se tudo aquilo não era uma ilusão de ótica. Desempenho também o meu papel, ou antes, deixo que me manobrem, como se manobram os fantoches. Às vezes pego a mão de madeira do meu vizinho e recuo horrorizado. À noite prometo-me o prazer de assistir o raiar do sol, e depois não me decido a deixar o leito. Durante o dia espero rejubilar-me com o luar, e afinal permaneço no meu quarto. Não sei por que me deito e por que me levanto. Falta-me o fermento que dava sabor à minha vida, o encantamento que me despertava alta noite, aquilo que pela manhã me arrancava o sono desvaneceu-se para mim. Encontrei aqui um único ser que merece o nome de mulher. É a senhorita de B. Ela se parece com você, minha querida Carlota. Se é possível alguém parecer-se com você. Hein? Dirá você. Deu ele agora para fazer gracinhas a meu respeito? Não digo senão a verdade pura. De tempos a esta parte tornei-me muito amável, não me sendo possível ser o contrário. Mostro-me cheio de espírito, e as senhoras dizem que ninguém é capaz de louvar tão finamente como eu. Acrescente, e mentir, porque não pode ser de outra maneira, você entende? Quero, porém, falar-lhe da senhora de B. Ela tem uma bela alma que se reflete inteiramente nos seus olhos azuis. A sociedade em que vive é-lhe um fardo pesado, porque não satisfaz a nenhum dos pendores do seu coração. Ela aspira a sair desse caos, e nós passamos horas inteiras em imaginação, entre as cenas campestres, onde reina uma felicidade sem mácula. Onde você vive? Ai de mim! Quantas vezes eu a obrigo a render homenagem a você? Mas não. Ela faz isso espontaneamente e gosta muito de ouvir falar a seu respeito. Ela ama você, querida Carlota. Oh, não poder estar a seus pés neste pequeno quarto tão aconchegado, com as nossas crianças queridíssimas rolando em torno de mim. Se você acha que eles se tornam muito barulhentos, eu os juntarei em círculo e mantê-los-ei tranquilos, contando-lhes algum conto bem fantástico e terrível. O sol tomba, radioso. Sobre a campina faiscante de neve. A tempestade dissipou-se e eu...
Adeus. Alberto está junto de você? Como? Que Deus me perdoe esta pergunta. 8 de fevereiro. Há 8 dias que faz um tempo abominável e isto me encanta. Porque desde que aqui cheguei não houve um belo dia que alguém não o tenha envenenado ou transtornado, ao passo que se chove a cântaros, se neva, se há gelo e degelo. Digo a mim mesmo, bem, não poderá ser pior aqui dentro do que lá fora, ou vice-versa, e tomo o meu partido. Quando pela manhã o raiar do sol promete um belo tempo, não posso conter esta exclamação. Eis ainda uma dádiva do céu que eles vão se disputar uns aos outros. Tudo serve de pretexto para se espoliarem. Saúde, nomeada, contentamento, repouso. Quase sempre é por estupidez, falta de julgamento, estreiteza de espírito. E a dar-lhe crédito, fazem tudo isso com a melhor das intenções. Quantas vezes eu tenho vontade de pedir-lhes, de joelhos, que não rasguem as entranhas com tamanho furor. 17 de fevereiro. Temo que nós, eu e o embaixador, não possamos trabalhar juntos por muito tempo. Este homem é absolutamente insuportável. Seu modo de trabalho e de conduzir os negócios é de tal modo ridículo que me vejo forçado a contraditá-lo e, quase sempre, a fazer as coisas a meu jeito. Isto naturalmente não pode satisfazê-lo. Ultimamente ele deu parte à corte a respeito da minha conduta. O ministro fez-me uma reprimenda, delicada, é verdade, mas em todo caso, uma reprimenda. Estava já a pique de pedir minha demissão, quando recebo uma carta particular que me fez cair de joelhos ante a elevação, a nobreza e a docilidade do seu espírito. Como censura os excessos de minha suscetibilidade, minhas ideias exaltadas sobre a ação, o desejo de influir nos outros, a ambição de galgar um posto mais alto nos negócios públicos. É verdade que considera tudo isso louvável no moço e não procura destruí-las. Esforça-se, porém, por moderar e guiar essa energia numa direção proveitosa e de efeitos benéficos. Assim eis-me, reconfortado por 8 dias e reconciliado comigo mesmo. Não há tesouro comparável à paz de espírito e estar a gente satisfeito consigo próprio. Ali, meu amigo, se esta alegria não fosse tão fugaz quanto é bela e preciosa. 20 de fevereiro. Que Deus vos abençoe, meus queridos amigos, que Ele vos conceda os dias felizes que me recusa. Alberto, agradeço-lhe por me haver iludido. Esperava a comunicação do dia marcado para as núpcias e havia resolvido que nesse dia a silhueta de Carlota seria solenemente retirada da parede e guardada com outros papéis. E agora já unidos, o retrato ali continua ainda. Neste caso, ali permanecerá. Por que não? Se vivo também junto de vós e no coração de Carlota, sem que isso moleste a você. Sei mesmo que tenho um lugar ali e quero. Devo conservá-lo. Oh, eu enlouqueceria se ela viesse a esquecer. Alberto, este pensamento é um inferno. Adeus, Alberto. Anjo do céu. Adeus, adeus, Carlota. 15 de março. Acabo de sofrer uma afronta que me fará sair daqui. Ranjo os dentes só de pensá-lo. Maldição. A coisa é irreparável e vocês, só vocês são os causadores. Que vocês me empurraram, acicataram, perseguiram para obrigar-me a ocupar um posto que não me convinha. Sofro aquilo que merecia, e vocês também. E não me venham dizer que foram as minhas ideias extravagantes que estragaram tudo. Eis, meu caro senhor, um relato simples e claro, tal como poderia fazê-lo um cronista. O conde de C estima-me e distingue-me. Todos sabem disso e já o disse 100 vezes. Ontem jantei na casa dele, precisamente no dia em que se reúnem lá para passar a noite os senhores e as damas da nobreza. Não pensei nisso, e mais, sequer me ocorreu que para nós, os subalternos, aquele não é o nosso lugar. Pois bem, jantei com o conde e ao deixar a mesa, ficamos a passear de um canto para o outro do salão. Eu conversava com o conde e o coronel B, que naquele meio tempo havia chegado. Aproximava-se a hora da reunião e eu, só Deus sabe se eu pensava em alguma coisa. Nisto aparece a imensa e poderosa senhorita de S, acompanhada do senhor seu marido e da idiota da filha de peito chato e cintura fina, graças ao corpete. Passam por mim arrebitando o nariz e olhando de alto, desdenhosamente, como compete a tão altas personagens. Como toda essa raça me é cordialmente antipática, fui despedir-me e estava à espera do momento em que o conde se livrasse da amassadora parolagem de tais criaturas, quando surge a senhorita de B. Ao vê-la, sinto sempre o coração um pouco alvoroçado. Resolvi demorar-me, então, colocando-me atrás da sua cadeira.
Mas só ao cabo de algum tempo notei que não me falava com a sua habitual franqueza, mas com um ar um tanto embaraçado. Isso chocou-me. Então ela será como toda essa gente? Pensei com meus botões. Ofendido, resolvi retirar-me e, no entanto, não o fiz logo, porque queria justificá-la, porque me supunha enganado, porque esperava ainda receber dela uma palavra amável. Enfim, o que você quiser. Entretanto, o salão regurgitava. O barão F, envergando todo um guarda-roupa do tempo da coroação do imperador Francisco I, o conselheiro Áulico R, intitulam-no aqui em respeito pelas suas funções, Senhor de R, acompanhado de sua surdíssima cara-metade, etc. Sem faltar o J, tão ridicularmente vestido e que costuma reparar os rasgões do seu traje gótico por meio de retalhos da última moda. Toda essa gente ia chegando aos cardumes. Procuro trocar palavras com algumas personagens das minhas relações e todas se mostram lacônicas. Abstraindo-me dessa gente, convergi minha atenção para a senhorita de B. Sequer notei que as damas sentadas na outra extremidade do salão falavam uma na orelha da outra, e que esses cochichos circulavam entre os cavalheiros, que a senhora de S entretia-se com o conde. Foi a senhorita de B quem mais tarde me contou tudo isso. Afinal, o conde dirigiu-se a mim e levou-me para o vão de uma janela, dizendo-me: "Você conhece os nossos costumes. Percebo que a sociedade se mostra descontente por causa da sua presença. Não quero de modo nenhum..." "Excelência", interrompi eu. "Peço-lhe 1000 perdões, devia pensar logo nisso, mas estou certo de que Vossa Excelência me há de perdoar. Tive a intenção de me retirar imediatamente, mas o malfado me reteve aqui", acrescentei sorrindo e inclinando-me. O conde apertou-me a mão com uma emoção que dizia tudo. Safei-me suavemente daquela ilustre companhia. Tomei o cabriolé e mandei que tocassem para M, a fim de assistir do alto da colina o pôr do sol, lendo o meu Homero, o canto magnífico, onde Ulisses é hospedado pelo excelente porqueiro. Até ali, tudo foi muito bem. Voltei à noite para cear. Na sala do hotel, havia apenas algumas pessoas que jogavam os dados ao canto da mesa. Nisto chega o irrepreensível A, coloca o chapéu no cabide sem tirar os olhos de mim. Aproxima-se e segreda-me. "Você teve algum aborrecimento?" "Eu? O conde pediu a você que se retirasse da sociedade." "Que a sociedade vá para o diabo!" exclamei. "Para mim foi melhor ir tomar um pouco de ar. Tanto melhor se você não leva a coisa demasiado a sério. Mas o que me desgosta é que todo mundo já sabe disso." Só então comecei a sentir um certo despeito. Cada vez que alguém, chegando para a ceia, olhava para mim, eu pensava: é por causa do tal negócio. E isso me fazia ferver o sangue. E a coisa é bem pior. Onde quer que eu vá, todos me deploram. Sei que os invejosos triunfam e dizem: é o que acontece a esses presunçosos que jactam de possuir um pouco de espírito, julgando-se por isso acima das boas conveniências. E outras malditas mexeriquices. É de a gente enterrar um punhal no coração, porque é bom falar em independência de caráter. Queria, no entanto, ver alguém capaz de ouvir, sem ligar a mínima importância, o que dizem os patifes a seu respeito. Quando o que eles propalam não tem fundamento, aí sim, a gente pode deixá-los latir à vontade. 16 de março. Tudo conspira para exasperar-me. Hoje, encontrando a senhorita de B, na Alameda, onde costumo fazer o meu passeio, não me contive e falei-lhe, isolando-a das outras pessoas, para exprimir-lhe o quanto me havia magoado a sua conduta de outro dia. "Oh, Werther", respondeu ela com uma voz profundamente emocionada, "você foi capaz de interpretar assim a minha atrapalhação? Quanto eu sofri por sua causa desde o momento em que entrei na sala. Eu previa tudo quanto aconteceu e estive várias vezes com as palavras nos lábios para avisá-lo. Eu sabia que as senhoras de S e de T, bem como os seus maridos, teriam preferido retirar-se a permanecer em sua companhia. Sabia que o conde não pode inimizar-se com essa gente. E, no entanto, quanto barulho surgiu por causa disso. Que quer você dizer?" Perguntei-lhe, fingindo surpresa. Porque ao lembrar tudo quanto o Adelino me disse anteontem, sinto ainda o sangue ferver-me nas veias. "Se você soubesse o que isso me tem custado", prosseguiu a amável senhorita de B. "Corri as lágrimas nos olhos. Quase que perdi o domínio de mim e me atirei aos pés daquela excelente criatura." "Conte tudo, por favor", exclamei. As lágrimas corriam-lhe nas faces e eu estava fora de mim. Ela as enxugou, sem procurar ocultá-las. "Você conhece a minha tia, que assistiu a tudo e com que olhos? Werther,
Ontem à noite e ainda esta manhã, ela me fez um sermão por causa de minha amizade por você. Tive que ouvir detratá-lo, humilhá-lo, e não ousava defendê-lo senão por meias palavras. Cada uma das suas palavras penetrava-me o coração como uma punhalada. Ela não sentiu que, ao menos por piedade, devia calar tudo aquilo, e continuou a explicar como ainda glossam o incidente, como certas pessoas se mostram triunfantes, como há quem malignamente se rejubile por me ver punido pela atitude presumida e desdenhosa que há muito me vinham censurando. Oh, Valheim, ao ouvir tudo isso daquela boca, e no tom da mais sincera simpatia, fiquei transtornado e tenho ainda o coração cheio de ódio. Queria que alguém ousasse repetir-me tudo isso para atravessar-lhe a minha espada de lado a lado, porque só o sangue poderá acalmar-me. Oh, 100 vezes já peguei no punhal para livrar meu coração do peso que o esmaga. Conta-se que há uma briosa espécie de cavalos que, perseguidos, quando se veem demasiadamente excitados, têm o instinto de abrir uma veia com os dentes para não rebentarem sufocados. Sinto às vezes de fazer o mesmo, abrir uma veia e conquistar assim para sempre a liberdade. 24 de março. Apresentei minha demissão à corte, esperando que ela seja aceita. E você há de perdoar-me não haver previamente solicitado a sua permissão. É preciso que eu parta. Sei tudo quanto você tem a dizer para persuadir-me a ficar. Assim, procure suavizar perante minha mãe esta notícia desagradável. Nada posso fazer em meu benefício, e nesse caso é preciso que ela se resigne a isto de que nada posso fazer em benefício dela, pois sei que isto lhe será doloroso. Ver seu filho arrepiar carreira, logo nos primeiros passos que deviam levá-lo ao conselho privado ou a uma embaixada. Dê você a tudo isso o nome que quiser. Procure combinar todas as circunstâncias que me permitam voltar atrás. Agora é tarde e eu devo partir. Para que você saiba para onde vou, informo-lhe que há aqui um príncipe que gosta muito da minha companhia. Logo que soube da minha resolução, pediu-me que fosse com ele passar a primavera em suas terras. Prometeu-me que lá ficarei inteiramente à vontade, e como nós nos entendemos perfeitamente, até certo ponto, vou arriscar a sorte. Postscriptum. 19 de abril. Agradeço-lhe as 2 cartas. Não as respondi porque retive esta até receber da corte a minha exoneração. Temi que minha mãe se dirigisse ao ministro, criando obstáculos ao meu desígnio. Eis, porém, que tudo está consumado. A exoneração chegou. Não quero dizer-lhe com que pesar me foi ela concedida, nem o que foi que o ministro me escreveu, porque você era bem capaz de explodir. O príncipe herdeiro, com lembrança, enviou-me 25 ducados acompanhados de algumas palavras que me comoveram até as lágrimas. Não tenho, pois, mais necessidade do dinheiro que, na última carta, pedi à minha mãe. 5 de maio. Partirei amanhã. Como a minha vila natal está apenas a 6 milhas do caminho por onde seguirei, quero revê-la e recordar os dias felizes que se perderam no sonho. Entrarei pela mesma porta por onde saí de carro com a minha mãe, quando depois da morte de meu pai, ela deixou esses lugares tão queridos, tão familiares, para encerrar-me na sua vila insuportável. Adeus, Valheim. Você receberá notícias da minha jornada. 9 de maio. Realizei minha peregrinação ao lugar onde nasci com a devoção de um verdadeiro peregrino e vi-me presa de 1000 sentimentos inesperados. Ao chegar à grande tilha, que se ergue a 1/4 de légua da vila, na estrada de S, mandei parar o carro. Desci e disse ao postilhão que continuasse a viagem. Segui a pé a fim de saborear cada impressão, renovar cada lembrança, deixando-me guiar pelo coração. Parei embaixo da tilha que fora, na minha infância, o motivo e o termo dos meus passeios. Como tudo está mudado. Então, na minha feliz ignorância, desejava lançar-me no mundo desconhecido para proporcionar ao meu coração tantas alegrias que deveriam enchê-lo e satisfazer as suas impacientes aspirações. Eis-me de regresso deste vasto mundo. Oh, meu amigo, quantas esperanças falhadas e quantos projetos destruídos. Vejo altear-se diante de mim as montanhas para as quais tantas vezes me senti atraído. Cheguei a ficar neste lugar horas inteiras, desejando ardentemente transportar-me até lá, mergulhando com toda a minha alma naquelas florestas, naqueles vales que, tão cheios de estranha sedução, envolvidos pelos véus vaporosos, se ofereciam aos meus olhos. E quando era chegada a hora de regressar a casa, com que tristeza eu me afastava deste lugar querido. Rumei para a vila, saudando todas as casinhas cercadas de jardins, os mesmos do meu tempo,
Os novos me desagradam, bem como todas as modificações que observo. Transpus a entrada da vila e encontrei-me comigo mesmo. Meu caro Valheim, não quero nem devo entrar em maiores detalhes, que seriam monótonos neste relato, embora cheios de encantos para mim. Deliberei hospedar-me na praça do mercado, perto da nossa antiga casa. Ao chegar ali, notei que a sala da escola, onde uma boa velhota nos reunia em nossa infância, como carneiros encurralados, tinha sido convertida numa loja. Recordei as agitações, as lágrimas, o acabrunhamento de espírito, as aperturas de coração que suportei naquele buraco. Não dou um passo sem encontrar qualquer coisa que me chame a atenção. A um peregrino na Terra Santa não se lhe deparam tantos lugares sagrados pelas piedosas lembranças e sua alma não se enche de tantas e tão santas emoções. Ainda um exemplo entre mil. Desci margeando o riacho até uma certa granja, caminho que eu seguia outrora, e pude rever o local onde disputava, com os outros garotos, a ver quem fazia maior número de ricochetes à superfície das águas. Como vivamente me lembrei das horas que ali passei vendo correr a água, seguindo-a em espírito e cheio de estranhos pressentimentos, engendrando ideias maravilhosas a respeito das regiões para as quais ela se dirigia. Minha imaginação se dilatava para além dessas regiões, estirando-se para mais longe, sempre mais longe, até perder-me na contemplação da distância invisível. Veja, meu caro amigo, que os nossos ancestrais eram completamente limitados, mas completamente felizes. E os seus sentimentos e a sua poesia apresentavam certa ingenuidade infantil. Quando Ulisses fala do mar incomensurável e da terra sem fronteiras, como estas palavras são verdadeiras, humanas, profundas, misteriosas. De que me serve poder dizer hoje, com todos os colegiais, que a terra é redonda? Para ser feliz, poucas palavras bastam ao homem. Menor número ainda é preciso para que ele encontre repouso. Eis-me neste momento, no castelo de caça do príncipe. Estou vivendo até agora em ótimas condições com esse senhor, homem sincero e simples, embora o veja cercado de gente que me parece um tanto singular e não chego a compreender. Se não tem ar de patifes, também não posso dizer que apresentem o aspecto de pessoas honestas. Há dias em que me parecem criaturas direitas, e no entanto não posso confiar nelas. O aborrecimento em tudo isso é que o príncipe fala sempre de coisas que só conhece por ouvir dizer, ou através de leituras, mas adotando exatamente o ponto de vista que lhe impingem. Quanto ao resto, ele gosta mais da minha inteligência e dos meus talentos do que do meu coração. A única coisa, entretanto, de que sou cioso e que é a fonte da minha força, da minha felicidade e de todo o meu sofrimento. Ali, o que eu sei, todos podem saber. Meu coração, porém, só eu, mas ninguém pode possuí-lo. 25 de maio. Tenho uma ideia que não queria transmitir a você enquanto não a pusesse em prática. Agora, sendo o mais possível, posso dizê-la. Eu queria fazer-me soldado. Há muito que trago isso no coração. Motivo porque acompanhei o príncipe, que é general ao serviço da Rússia. Durante um passeio, revelei-lhe o meu desígnio e ele dissuadiu-me. Teria sido preciso que se tratasse de uma verdadeira paixão, e não de uma fantasia para que eu deixasse de ouvir as suas razões. 11 de julho. Diga você o que quiser. Não posso mais ficar aqui, onde nada tenho a fazer e o tédio toma conta de mim. O príncipe trata-me o melhor possível, mas sinto-me deslocado. No fundo, eu e ele nada temos em comum. É um homem inteligente, mas de uma inteligência vulgar. Sua conversação não chega a interessar-me mais do que me interessaria a leitura de um livro bem escrito. Ficarei aqui ainda 8 dias e depois prosseguirei na minha vida errante. O que me tem valido são os desenhos. O príncipe não é destituído de sentimento artístico, mas esse sentimento seria ainda mais pronunciado se não o entravasse o hábito detestável das fórmulas científicas e dos termos consagrados. Sempre, e isto me enche de desespero, que eu emprego todo o ardor da minha imaginação para fazê-lo percorrer os domínios da natureza e da arte, ele supõe embasbacar-me, atravancando o caminho com alguma expressão técnica bem estampilhada. 16 de julho. Sim, nada mais sou do que um viajante, um peregrino sobre a terra. E você é alguma coisa mais do que isso? 18 de julho. O lugar para onde espero ir? Digo-lhe muito confidencialmente. Preciso ficar aqui ainda uns 15 dias. Depois... 18 de julho. Para onde pretendo ir?
Dir-te-ei confidencialmente, sou obrigado a passar ainda 15 dias por aqui. Pensei em ir visitar depois as minas de... Mas bem no fundo, não é nada disso. Quero apenas aproximar-me de Carlota, e isso é tudo. Rio do meu próprio coração, e faço-lhe todas as vontades. 29 de julho. Não, está bem, perfeitamente bem. Estou casado com ela. Oh Deus que me criastes! Se me houvesseis concebido uma tal felicidade, toda a minha vida seria uma prece contínua. Não quero disputar contra vós. Perdoai-me estas lágrimas, perdoai-me estes desejos inúteis. Ela, minha esposa, apertar nos meus braços, o ser mais adorável que o céu cobre. Valheim, estremeço da cabeça aos pés quando o abraço de Alberto envolve sua cintura esbelta. Ser-me-á permitido dizê-lo? Por que não, Valheim? Ela teria sido mais feliz comigo do que com ele. Oh, ele não é o homem capaz de satisfazer todos os desejos do seu coração. Uma certa falta de sensibilidade, certa falta... Pense o que você quiser. Certa falta daquilo que faz com que nossos corações batam em certas passagens de um livro predileto, encontrando-se e confundindo-se no mesmo ritmo, e ainda em 1000 outras ocasiões, quando acontece expressarmos os nossos sentimentos a respeito de uma terceira pessoa. Querido Valheim, é preciso que... É verdade que ela a ame, com todas as veras da alma, e quem não lhe tributaria a esse mesmo amor? Fui interrompido por um importuno. Minhas lágrimas secaram e consegui distrair-me. Adeus, meu amigo. 4 de agosto. Não sou eu o único a quem tais coisas acontecem. Todos os homens sofrem decepções em suas esperanças. Fui visitar a excelente mulher da Tilha. O mais velho dos meninos correu ao meu encontro e seus gritos de alegria atraíram sua mãe, que parecia muito abatida, e foi dizendo logo: "Ah, meu caro senhor, meu jovem Joãozinho morreu." Era o seu filho mais novo. Calei-me e ela prosseguiu: "E meu marido voltou da Suíça com as mãos vazias. Se não fossem algumas almas caridosas, ele teria feito a jornada como mendigo, pois, além de tudo, apanhou a febre. Nada pude dizer-lhe. Fiz um presente à criança e a pobre mulher pediu-me que aceitasse algumas maçãs. Despedi-me cheio de tristes recordações." 21 de agosto. No abrir e fechar de olhos, sinto-me inteiramente mudado. Por vezes um raio de felicidade me envolve todo. Ai de mim, porém não dura muito. Quando mergulho assim nos meus sonhos, luto contra este pensamento. Que aconteceria se Alberto morresse? Você poderá, sim, ela tornar-se-á, e desando a perseguir essa quimera até que ela me conduza a abismos onde recuo espavorido. Quando deixo a vila, quando tomo o caminho que fiz pela primeira vez de carro, no dia em que fui buscar Carlota para conduzi-la ao baile, penso como tudo então era diferente. Tudo, sim, tudo desapareceu. Nenhum vestígio subsiste deste mundo de outrora. Nenhuma batida de coração que renove em mim os sentimentos daquela época. Sinto o que sentiria um fantasma ao contemplar em ruínas o palácio que habitou quando era um soberano opulento. Palácio que guarnecera de todos os mimos da magnificência e ao morrer havia legado, cheio de esperança, ao filho querido. 3 de setembro. Não compreendo que outro a ame, que outro tenha o direito de amar essa criatura. Quando eu a amo, eu somente de um amor tão ardente, tão completo. Quando não conheço ninguém, não sei nada, não possuo outra coisa a não ser Carlota. 4 de setembro. Sim, é isso mesmo. Assim como a natureza se inclina para o outono, também o outono vive dentro de mim e em torno de mim. As folhas da minha alma vão amarelecendo, enquanto as folhas das árvores vizinhas tombam. Não falei a você, um dia, no começo da minha estada aqui, do encontro com um jovem aldeão? Agora, ao perguntar notícias dele, em Valheim, disseram-me que ele foi despedido do emprego e ninguém pode informar-me o que faz. Ontem encontrei-o por acaso na estrada de uma outra aldeia, abordei-o e ele contou-me sua história, que me comoveu intensamente, como você verá. Mas que importa a você tudo isso? Por que não calarei o que me inquieta e entristece? Por que devo afligi-lo também, fornecendo-lhe constantemente ensejo de lastimar e repreender? Pois bem, assim seja. Também isto talvez faça parte do meu destino. Foi a princípio, com uma calma cheia de melancolia na qual adivinhei um pouco de temor, que o moço respondeu às minhas perguntas.
Pouco depois, saindo da sua reserva, como se despertasse de repente e me reconhecesse, confessou-me as suas faltas e narrou-me todo o seu infortúnio. Se eu pudesse, meu amigo, submeter-lhe, como a um juiz, cada uma dessas palavras. Contou-me ele, ao que parece, achando certa alegria e felicidade em recordar-se de tudo, que a paixão pela sua patroa aumentava dia a dia, de sorte que por fim não sabia mais, para repetir suas próprias palavras, onde tinha a cabeça. Não podia mais comer, nem beber, nem dormir. No seu estado de angústia, fazia tudo ao contrário e esquecia as ordens que lhe davam. Era como se estivesse possuído de um mau espírito. Afinal, um dia, sabendo que ela se achava num quarto do andar superior, foi procurá-la, ou por outra, sentiu-se atraído para ela. Repelido em suas declarações, quis violentá-la. Não sabe como isso aconteceu. Toma Deus em testemunho de suas intenções honestas. O que desejava, e desejava-o ardentemente, era desposá-la e passar junto dela o resto da vida. Depois de falar algum tempo, calou-se subitamente, como um homem que tem ainda alguma coisa a dizer, mas não ousa. Por fim, confessou-me com a mesma timidez e familiaridadezinhas que ela lhe permitiu e a intimidade que acabou por autorizar entre ambos. Por 2 ou 3 vezes ele se interrompeu, protestando vivamente que não dizia isso para desprezá-la, que a ama e estima como antes, que nada do que me contou havia contado a outrem, que me dissera tudo para convencer-me que, de modo algum, é homem perverso ou insensato. E neste ponto, meu amigo, volto ao meu refrão para dizer-lhe imediatamente: lamento não poder pintar esse homem tal como o vi diante de mim, tal como o vejo ainda. Lamento não poder exprimir tudo quanto me falou de modo a fazer com que você sinta porque participo. Sou forçado a participar da sua sorte. Basta, porém, você conhece a minha sina. Conhece-me bem a mim mesmo. Você conhece, pois, perfeitamente o que me atrai em todos os infelizes, e neste infeliz em particular. Relendo esta página, revejo que me esqueci de contar o fim da história. Aliás, fácil de imaginar. A mulher defendeu-se, o irmão correu em seu socorro. Este último odiava o rapaz e desejava vê-lo despedido da casa, temendo que a irmã, por um segundo casamento, arrebatasse a herança dos seus filhos, dele, irmão, visto que ela não tem filhos. Não só expulsou o rapaz imediatamente, como fez um tal escândalo sobre o caso que a viúva não poderia, mesmo que quisesse, retê-lo a seu serviço. Agora ela tem um novo empregado, que, segundo dizem, também dá motivo a rusgas entre essa mulher e o irmão. Garante-se que ela o desposará, mas o outro declarou-me que está firmemente resolvido a não consentir que isso aconteça enquanto viver. Nesse relato nada exagerei. Não procurei mesmo ser delicado. E, no entanto, é possível que tenha sido bastante infiel e possivelmente grosseiro, embora servindo-me de expressões consagradas em nossa linguagem polida. Assim, esse amor, essa fidelidade, essa paixão, estão longe de ser uma ficção poética. O amor existe e palpita em sua grande pureza entre os homens da classe que nós chamamos inculta e grosseira, nós, a gente cultivada, dessorada e reduzida a coisa alguma pela cultura. Leia essa história com toda a unção, peço-lhe. Sinto-me hoje tranquilo por havê-la escrito. Repare que a minha letra não está desordenada e garatujada como de ordinário. Leia, meu caro Valheim, e pense lendo isto, que é a história do seu amigo. Sim, eis o que me aconteceu e o que me acontecerá, e não sou, sequer por sonhos, tão honesto e tão decidido como este infortunado, com o qual apenas ouso comparar-me. 5 de setembro. Ela acabava de escrever ao esposo, retido no campo por causa de uns negócios, um bilhete, que começa assim: meu melhor, meu queridíssimo amigo, venha logo que puder, eu o espero com uma alegria extrema. Nisto entra um amigo, trazendo o recado de que Alberto ainda se demoraria por algum tempo. O bilhete não foi enviado, e a tarde caiu-me sob os olhos. Li aquelas palavras e sorri. Ela perguntou-me por que eu ria, e não pude deixar de exclamar: que dom divino é a imaginação! Por alguns momentos pareceu-me que estas palavras tinham sido escritas por mim. Ela interrompeu a conversa e mostrou-se agastada. Calei-me. 6 de setembro. Foi com grande pesar que tive de pôr de lado, como um imprestável, o fraque azul que eu envergava quando dancei pela primeira vez com Carlota. Mandei, porém, fazer outro exatamente igual. Mesma gola, mesmo forro, colete e culote amarelos. Entretanto, tudo isso não me produz o mesmo efeito. Não sei.
Espero que com o tempo esta roupa se torne para mim tão querida como a outra. 12 de setembro. Ela esteve ausente, por alguns dias para ir ao encontro de Alberto. Hoje, tendo ido vê-la, saiu ao meu encontro e beijei-lhe a mão com um arrebatamento. Um canário voando do espelho veio pousar no seu ombro. Um novo amigo, disse-me ela, fazendo-o pousar na palma da mão, por meio de agrados. É para as crianças. Veja como é carinhoso. Quando lhe dou migalhas de pão, dá umas bicadinhas tão delicadas, batendo as asas. Veja como me beija. Ela mimou a avezinha com a boca e o canário insinuou-se graciosamente entre seus lábios sedutores, como que experimentando uma ternura infinita. Vai beijar você também, disse-me ela, estendendo-me o canário. O pequeno bico passou da sua para a minha boca e as bicadinhas deram-me a sensação de um sopro, qualquer coisa de prelibação voluptuosa. O seu beijo, disse eu, não é de todo desinteressado. Ela está à procura de alimento e esta carícia é inútil, vai desapontá-lo. Ele come na minha boca e, colocando algumas migalhas nos lábios, que desabrocharam num sorriso onde havia todas as delícias do amor feliz, da ternura inocente, ofereceu-as ao canário. Virei a cabeça para não ver aquilo. Ela não deve fazê-lo, excitando a minha imaginação com tais cenas de cândida e celestial felicidade, despertando meu coração que às vezes dorme, embalado pela insignificância das coisas deste mundo. E por que não? Se ela confia tanto em mim, é porque sabe quanto a amo. 15 de setembro. Valheim, exaspero-me ao ver como há gente incapaz de compreender e sentir as poucas coisas que ainda têm algum valor sobre a terra. Você conhece as nogueiras sob as quais sentei-me ao lado de Carlota, em casa do digno pastor de Saint. Nogueiras majestosas cuja visão enche sempre a minha alma do mais vivo prazer. Que sensação de íntimo bem-estar e que frescura elas transmitem ao meu coração. Que galhardia soberba! E é preciso notar que suas recordações remontam aos excelentes pastores que as plantaram há tantos anos. O mestre-escola muitas vezes nos repetiu o nome de um deles, nome que lhe foi transmitido pelo avô. Ao que me disse, era um ótimo homem e a sua memória eu a venero sempre que me encontro embaixo dessas árvores. Ontem, conversando comigo, o mestre-escola tinha os olhos banhados de lágrimas porque as nogueiras foram abatidas. Abatidas! Sinto-me furioso, sou capaz de matar o animal que deu a primeira machadada. Se eu tivesse no meu pátio 2 árvores como aquelas, e uma delas morresse de velhice, a minha tristeza não seria menor. Quanto mais, meu amigo, uma coisa, ao menos me consola. Veja o que é a sensibilidade humana. A aldeia inteira murmura e conta certo que a esposa do pastor, pelos donativos em manteiga, ovos e outros gêneros, há de ver como feriu a gente da sua paróquia. Porque a culpada foi ela, foi a mulher do novo pastor. Nosso bom velhinho morreu. Uma criatura magra e doentia, incapaz de simpatizar com quem quer que seja e também de inspirar simpatia. Tresloucada que se jacta de sabichona, metendo-se a estudar os cânones da igreja e trabalhando com afinco na reforma crítico-moral do cristianismo, de acordo com a nova moda. Dá de ombros e acha um visionário. Com a saúde completamente arruinada, nenhum prazer encontra ela nesta terra de Deus. Só uma criatura semelhante seria capaz de abater as minhas nogueiras. Veja, é-me impossível readquirir o sangue frio. Imagine só as folhas mortas sujando e umedecendo o pátio, as ramagens tornando o lugar sombrio, os garotos, quando as nozes estão maduras, atirando pedradas para derrubá-las. Tudo isso irrita-lhe os nervos e perturba as profundas meditações a que se entrega para examinar cuidadosamente Kennicott, Semler e Michaelis. Vendo o descontentamento que reina entre os aldeões, sobretudo os velhos, perguntei-lhes: por que vocês suportam isso? Responderam-me: aqui, quando o prefeito quer uma coisa, que podemos fazer? Bem feito para o prefeito e o pastor. Eles pretendiam dividir o produto das nogueiras, porquanto, desta vez o último procurou tirar algum proveito das extravagâncias da sua mulher, mas a Câmara Municipal soube de tudo e gritou: alto lá! Fazendo valer seus direitos sobre a parte do pátio do presbítero onde cresciam as árvores. Vendeu-as a quem apresentou melhor proposta. Elas foram derrubadas. Oh, se eu fosse príncipe, sei bem como havia de tratar a mulher do pastor, o prefeito e a Câmara Municipal. Príncipe. Sim, muito bem. Se eu fosse príncipe,
Que me importariam as árvores do meu principado? 10 de outubro. Para que eu seja feliz, basta contemplar seus olhos negros e veja você. O que me aborrece é que Alberto não me pareça tão feliz como esperava e eu supunha se... Não gosto de gastar reticências, mas desta vez não saberia expressar-me de outro modo, e fui bastante claro ao que me parece. 12 de outubro. Ossian suplantou Homero no meu coração. Que mundo aquele para onde me leva o poeta sublime? Errar sobre a charneca enquanto sopra em torno o vento tempestuoso que arrasta para as nuvens vaporosas a pálida luz da lua, os fantasmas dos avos. Ouvir nas montanhas, de mistura com o mugido das torrentes que ecoam dentro das florestas, o gemido abafado dos espíritos em suas cavernas, e o pranto da jovem desfalecendo de dor sobre as 4 paredes musgosas que pesam no túmulo do seu bem-amado, morto heroicamente. E depois, encontrar o bardo de cabeça grisalha percorrendo a vasta charneca em busca dos seus ancestrais para descobrir, ai dele, somente os seus túmulos. E quando então, gemendo de dor, ele ergue o olhar para a doce estrela vespertina que se oculta no mar proceloso, o passado revive em sua alma heróica, passado em que o astro, com seus raios propícios, ainda iluminava os bravos em meio dos perigos, e a lua derramava sua luz sobre um navio que regressava vitorioso e enguirlandado. Leio-lhe na fronte a mágoa profunda. Sim, é triste ver esse nobre guerreiro, único sobrevivente da sua raça, caminhar, cansado e vacilante para a tumba, sentindo a cada momento uma alegria nova, ardente e dolorosa, ao rever as sombras impotentes dos seus mortos e baixando o olhar sobre a terra fria, sobre a erva que ondula ao vento, exclamar: o viajante há de voltar, há de retornar àquele que me conheceu em plena mocidade para perguntar: onde está o bardo, o ilustre filho? Seu pé calcará a minha sepultura e em vão há de procurar-me sobre a terra. Oh, meu amigo, eu queria, como um nobre escudeiro, sacar a espada e, com um só golpe, libertar meu príncipe do horroroso suplício de uma vida que outra coisa não é senão morte prolongada, e depois enviar minha alma ao encontro desse semideus libertador. 19 de outubro. Ai de mim, que vazio horrível sinto em meu peito. Quantas vezes digo a mim mesmo, se você pudesse uma vez, ao menos uma vez, apertá-la com o coração, esse vazio seria preenchido. 26 de outubro. Sim, meu amigo, para mim, cada vez mais se torna uma certeza que a existência de um ser humano tem muito pouca importância. Como tivesse chegado uma amiga para ver Carlota, retirei-me para o cômodo vizinho a fim de procurar um livro, que aliás não consegui ler. Então peguei de uma pena e pus-me a escrever. Ouvi que elas conversavam em voz baixa, contando coisas insignificantes, novidades da vila, que esta vai casar-se, que aquela outra está muito doente, tem uma tosse seca, os ossos do seu rosto furam a pele, sofre constantes vertigens, não dou nada pela sua vida. Dizia a amiga. O senhor N também está muito mal, respondeu Carlota. Ele está inchado, acrescentou a outra. E a minha viva imaginação transportou-me para junto do leito desses desgraçados e vi com que pesar eles abandonavam a vida, como eles... E Valheim. Aquelas 2 jovens falavam deles como se fala da morte de um estranho. Olho em torno e vendo por todos os cantos vestidos de Carlota, papéis de Alberto, estes móveis que se me tornaram tão familiares, este tinteiro, digo a mim mesmo: veja o que você agora representa nesta casa. Tudo para eles. Seus amigos o estimam. Você é a sua constante alegria. Há de pensar que o seu coração não poderia viver sem eles e, no entanto, se você partisse, se desaparecesse deste círculo, e por quanto tempo sentiriam o vazio que a sua perda lhes havia de causar? Por quanto tempo? Ali, o homem é tão efêmero que, mesmo onde está verdadeiramente seguro da sua existência, no único lugar que sua presença produz uma impressão real, ou seja, na saudade, no coração daqueles que lhe são caros, mesmo aí deve pagar-se e desaparecer o mais depressa possível. 27 de outubro. Quantas vezes tenho vontade de rasgar o peito e estourar o crânio, vendo que somos tão pouca coisa uns para os outros, ao que trago em mim de amor,
Alegria, calor e embriaguez só de mim depende, não me poderá ser dado por outrem, e o coração transbordando de felicidade, não poderei fazer feliz esse outrem, se ele permanece frio e sem força diante de mim. 27 de outubro, à tarde. Tenho-a toda em mim, e o sentimento que experimento por ela absorve tudo. Tenho-a toda em mim, e sem ela tudo é para mim como se não existisse. 30 de outubro. Já estive 100 vezes para atirar-me ao seu pescoço. Deus Todo-Poderoso, vós sabeis o que se sente ao ver tantas seduções, sem ter-se o direito de estender a mão e agarrar tudo o que nos fere os sentidos? E eu? 3 de novembro. Só Deus sabe quantas vezes mergulho no sono com a esperança de nunca mais despertar, e pela manhã, quando arregalo os olhos em torno, a ver o sol, sinto-me profundamente infeliz. Oh, se eu pudesse mudar de humor, entregar-me ao tempo, a isto ou aquilo, ao insucesso de uma iniciativa qualquer, ao menos o fardo dos meus aborrecimentos não pesaria tanto. Que desgraçado que sou. Sinto-me perfeitamente o único culpado. Não sou culpado. Mas é em mim que está a fonte de todos os meus males, como outrora a fonte de toda a minha felicidade. Não serei mais o homem que então nadava num mar de rosas e a cada passo via surgir um paraíso e cujo amor era capaz de abranger o mundo inteiro? Mas o coração que assim pulsava está morto, não produz mais os arrebatamentos de outros tempos. Meus olhos agora secos não se refrescam mais de lágrimas benfazejas, e a angústia abafa os meus sentidos, contrai e enruga a minha fronte, aumenta o meu sofrimento verificar que perdi aquilo que fazia o encanto da minha vida, sagrada e tumultuosa força, graças à qual podia criar mundos e mundos em torno de mim. Essa força não existe mais. Quando contemplo, da minha janela, o sol matutino rasgar a bruma sobre a colina distante, iluminando a campina silenciosa no fundo do vale, e vejo o riacho tranquilo correndo para mim e serpenteando entre os salgueiros desfolhados, essa natureza me parece fria e inanimada como uma estampa colorida. Todos esses encantos não me podem fazer subir do coração ao cérebro a menor sensação de felicidade, e todo o meu ser permanece perante Deus como uma fonte estancada, como uma ânfora vazia. Quantas vezes caio de joelhos sobre a terra, implorando de Deus algumas lágrimas, como um semeador implora a chuva, se sobre a sua cabeça o céu é de bronze, e em torno a terra estala de sede. Mas ai de mim, não é a impetuosidade das nossas preces que fará com que Deus conceda a chuva e o sol. E os tempos de que sinto uma torturante saudade só eram felizes porque pacientemente eu me confiava ao seu espírito e recebia de todo o coração, com um vivo reconhecimento, as delícias que ele derramava sobre mim. 8 de novembro. Com que afetuosa doçura ela censurou os meus excessos. Meus excessos consistiram nisto: copo atrás de copo. Cheguei a beber uma garrafa de vinho. Não faça isso, disse ela. Pense em Carlota. Pensar em você? Respondi-lhe. Você precisa mandar que eu pense em você? Penso. Não penso. Você está sempre em minha alma. Hoje estive sentado no mesmo lugar onde você desceu do carro. Ela mudou de conversa, para impedir que eu me estendesse muito. Meu amigo, sou um homem perdido. Ela faz de mim o que quer. 15 de novembro. Obrigado, Valheim, pela sua cordial simpatia, pelos seus bem-intencionados conselhos. Tranquilize-se, peço-lhe. Deixe-me esgotar o meu sofrimento. Apesar da minha fadiga, sinto ainda forças para ir até o fim. Como sabe, venero a religião. Sinto que é um apoio para muitas almas vacilantes, uma bebida refrigerante para muitas almas sequiosas. Mas deve ela ser isso para todos? Considere o mundo. Há milhares de homens para os quais ela não tem sido, milhares para os quais ela não será nunca. Quer implorem ou não seus benefícios, por que deverá então ser para mim? O Filho de Deus mesmo não disse que aqueles que me foram dados pelo Pai serão comigo? E se eu não figuro entre aqueles que lhe foram dados? E se o Pai quer reservar-me para ele, ao que diz o coração? Peço-lhe, não dê a isto uma falsa interpretação e não veja um gracejo nestas palavras inocentes. Abro-lhe aqui,
toda a minha alma, pois de outro modo eu teria preferido calar-me, porquanto não gosto de gastar minhas palavras sobre assuntos em que cada um é tão ignorante quanto eu. Qual é o destino do homem, se não suportar a parte de sofrimento que lhe toca, tragar seu fel até a última gota? E se o cálice pareceu demasiadamente amargo aos lábios humanos do Deus celestial, por que me farei eu mais forte do que na realidade sou, fingindo achá-lo doce? E por que envergonhar-me do terrível momento em que todo o meu ser estremece entre a vida e o nada, e o passado como um clarão ilumina os tenebrosos abismos do futuro, e tudo em torno de mim despedaça, e o mundo inteiro só sobra comigo? É então que a criatura, no último grau do desespero, reduzida às próprias forças e sentindo-as impotentes, vendo-se tombar e não podendo deter-se na queda, grita com uma voz dilacerante vinda do mais profundo do seu ser, que se esgota em vãos esforços para reerguer-se. Meu Deus, por que me abandonaste? Poderia envergonhar-me destas palavras e recuar de medo ante o momento do qual não escapou aquele que se envolve nos céus como num manto? 21 de novembro. Ela não vê. Não sente que prepara um veneno que nos põe em perigo a ambos. Eu bebo a longos sorvos, voluptuosamente, na taça fatal que me oferece. Por que me deita ela tantas vezes um olhar benevolente? Tantas vezes? Não. Mas, enfim, algumas vezes. Por que essa complacência com que acolhe as expressões involuntárias dos meus sentimentos e a compaixão pelo meu sofrimento que se leem na sua fronte? Ontem, à hora da partida, ela estendeu-me a mão dizendo: "Adeus, querido Werther. Querido Werther." É a primeira vez que me chama de querido, e isso penetrou-me até a medula dos ossos. Repeti isso 100 vezes, e à noite, ao deitar-me, falando sozinho de mil coisas, disse de repente: "Boa noite, querido Werther." E depois não pude deixar de rir de mim mesmo. 22 de novembro. Não posso dizer adeus. Fazei com que ela seja minha, e no entanto parece-me às vezes que ela me pertence. Não posso dizer: fazei com que ela seja minha, porque é de outro, com a minha própria dor, e se não tiver mão em mim, serei capaz de entoar toda uma ladainha de antíteses. 24 de novembro. Ela sente que eu sofro. Hoje o seu olhar penetrou até o fundo do meu coração. Encontrei-a sozinha. Calei-me enquanto ela me olhava. Não lhe vi mais a beleza adorável, o esplendor da sua formosa inteligência. Tudo isso tinha desaparecido aos meus olhos. O que agia sobre mim era um olhar mais belo, cuja expressão estava cheia da mais profunda simpatia, da mais doce compaixão. Por que não me pude tombar a seus pés? Por que não consegui lançar-me ao seu pescoço e dar-lhe a resposta com 1000 beijos? Ela refugiou-se no seu cravo. Dissimulou com o seu jogo de notas harmoniosas, fazendo-as acompanhar da sua voz suave e murmurejante como o leve perpassar do vento. Nunca seus lábios me pareceram mais sedutores. Dir-se-ia que se abriam para aspirar avidamente os sons dulcíssimos que brotavam do instrumento, e aquela boca tão pura devolvia com um eco celestial. Ali, se eu pudesse dizer a você tudo isso como eu o senti, não resisti mais. Inclinando-me, fiz este juramento: jamais terei a audácia de imprimir em vós um beijo, ó lábios em que pairam os espíritos do céu. E, no entanto, eu quero. Ali, veja você, uma grande muralha se ergue diante da sua alma, uma tal felicidade, e depois morrer expirando esse pecado. Pecado? 26 de novembro. Às vezes digo a mim mesmo: seu destino é sem exemplo. Você pode estimar aqueles que são felizes e ninguém foi ainda torturado como você. E depois leio qualquer poeta de tempos idos, parecendo que lanço um olhar para dentro do meu próprio coração. Sofro tanto, ai de mim. Teria havido então antes de mim homens tão desgraçados, denunciando, aliás, uma natureza bondosa e honesta. Seus cabelos negros formavam 2 rolos fixados por grampos, e o restante uma trança espessa que lhe caía sobre as costas. O traje parecia indicar um homem de condição modesta, e por isso julguei que não o ofenderia informando-me de sua ocupação. Perguntei-lhe o que é que procurava, e ele respondeu-me: estou procurando flores e não as encontro. Repliquei-lhe sorrindo:
É que não estamos na estação. 30 de novembro. Está escrito que não poderei recolher-me a mim mesmo. Aonde quer que vá, aí se me há de deparar alguma coisa que me transtorne. Ó destino, ó humanidade! Sem disposição para jantar, fui dar um passeio pela beira do riacho, cerca do meio-dia. Tudo estava deserto. Um vento de oeste, úmido e frio, soprava da montanha, e nuvens cinzentas carregadas de chuva avançavam sobre o vale. Lobriguei, ao longe, um homem vestido com uma esfrangalhada roupa verde que ia e vinha, rondando os rochedos, e parecia procurar plantas medicinais. Como eu me tivesse aproximado, ele voltou-se ao ruído dos meus passos e viu uma fisionomia interessante, cujo traço predominante era uma calma tristeza. Há tantas flores, disse ele, descendo para vir ao meu encontro. No meu jardim tenho muitas rosas e 2 espécies de trepadeiras. Uma foi meu pai quem me deu. Elas brotaram como erva daninha e há 2 dias que as procuro sem poder encontrá-las. Lá fora também há sempre flores amarelas, azuis, vermelhas, centáureas com suas lindas florzinhas, e não consigo encontrar uma única. Percebi qualquer coisa de extraordinário e, aproveitando uma pausa, perguntei-lhe: que quer você fazer com essas flores? Um sorriso estranho e convulsivo enrugou-lhe a fisionomia. Não devo trair-me, disse ele, pondo os dedos nos lábios. É que eu prometi um ramalhete à minha boa amiga. Muito bem. Ela tem muitas outras coisas, é rica. Respondi-lhe. E, no entanto, vai ter também seu ramalhete? Oh, continuou ele, ela tem muitas joias e uma coroa. Como se chama ela? Se os Estados Gerais quisessem pegar-me, prosseguiu, eu seria outro homem. Sim, houve um tempo em que eu era muito feliz. Agora acabou-se tudo. Eu sou... E lançando um olhar humilde para o céu, concluiu seu pensamento. Então você era feliz? Perguntei-lhe. Ah, como eu ainda desejo ser feliz. Eu me sentia tão bem, tão alegre, tão leve como um peixe na água. Henrique! Chamou uma velha mulher que apareceu na estrada. Henrique, aonde é que você se meteu? Nós procuramos você por toda a parte. Venha almoçar. Aproximei-me dela e perguntei. É seu filho? Sim, é meu pobre filho. Deus me deu uma cruz bem pesada. Há quanto tempo ele está nesse estado? Há 6 meses que ele ficou tranquilo, louvado seja Deus. Antes esteve furioso durante 1 ano inteiro, foi preciso acorrentá-lo no hospital de loucos. Agora não faz mal a ninguém. Somente não se ocupa de outra coisa senão de reis e imperadores. Era um ótimo rapaz, era quem me ajudava, porque tinha uma bela caligrafia. De repente tornou-se melancólico, foi acometido de uma febre, passou a delirar e agora é o que o senhor vê. Se eu pudesse contar ao senhor... Interrompi aquela torrente de palavras perguntando: que tempo é esse em que ele pretende ter sido feliz e vivido tão contente? Ela exclamou com um sorriso de piedade: pobre louco! Ele fala do tempo em que esteve possesso, louvando sem cessar esse tempo. Foi quando passou no hospício uma época sem saber que havia perdido por completo a razão. Tais palavras caíram sobre mim como um raio. Dei à mulher uma moeda de ouro e despedi-me precipitadamente. Eis o tempo em que você era feliz. Gritei para mim mesmo, dirigindo-me rapidamente e em linha reta rumo à vila. O tempo em que vivia contente como um peixe na água. Deus do céu! Essa defesa, então, a sorte que concedeis aos homens, de só torná-los felizes antes de possuírem e depois de haverem perdido a razão? E, no entanto, ó desgraçado, como eu invejo a melancolia e o alheamento de espírito em que você vegeta. Você sai tão cheio de esperança, em pleno inverno, a fim de colher flores para sua rainha, e aflige-se por as encontrar e não compreende porque não pode encontrá-las. E eu saio sem esperança e sem destino, retornando tal como saí. Você imagina o homem que seria se os Estados Gerais lhe pagassem. Feliz criatura, que pode atribuir a ausência da felicidade a um obstáculo terreno. Você não sente que é no seu coração arruinado, no seu cérebro desorganizado, que jaz o seu mal e que todos os reis da terra não poderão curá-los? Morra de desespero aquele que escarnece de um enfermo pelo fato de o mesmo transportar-se até a fonte longínqua dos seus males e tornar mais doloroso o fim da sua vida. Morra de desespero aquele que olha desdenhosamente o homem de coração opresso, quando para livrar-se dos seus remorsos
e por um fim aos sofrimentos da sua alma, empreende uma perseguição ao santo sepulcro. Cada passo que ele dá sobre o caminho pedregoso que dilacera seus pés é uma gota de bálsamo para a sua alma angustiada, e após cada dia de penosa caminhada, dorme com um coração aliviado de um grande peso. Ousai vós chamar a isso uma ilusão. Ó bons pauradores estendidos sobre fofos coxos, uma ilusão. Ó Deus, que vedes minhas lágrimas, pois que fazeis o homem tão pobre, é preciso irmaná-los àqueles que se alegram com o pouco que resta à sua miséria, um átomo que seja de fé em vós, ó todo amante. Porque a fé em uma raiz medicinal ou no suco da vinha, que é, afinal, senão a fé em vós, a confiança que concedeis em tudo quanto fios cerca, uma virtude curativa ou consoladora, de que temos necessidade a todo momento? Ó Pai que eu não conheço, Pai que outrora fazias transbordar toda a minha alma e agora me voltais o rosto, chamai-me para junto de vós, não mais vos mostreis mudo aos meus apelos, porque o vosso silêncio não poderá conter esta alma que tem sede de vós. Um homem, um pai, não pode irritar-se porque seu filho, reaparecendo subitamente, atira-se ao seu pescoço exclamando: Eis-me de retorno, meu pai. Não fique zangado por eu abreviar uma viagem que, por sua vontade, devia durar mais algum tempo. O mundo é o mesmo em toda parte, sofrimento e trabalho, depois recompensa e prazer. Mas que me importa isso? Só sou feliz quando o Senhor também é, e é junto do Senhor que eu quero sofrer e alegrar-me. E vós, bom Pai Celestial, repudiareis esse filho? 1º de dezembro. Valheim, o homem de quem lhe falei na minha última carta, esse feliz desventurado, era empregado do pai de Carlota, e o que o enlouqueceu foi sua paixão por ela, que alimentou primeiro secretamente, declarando-se depois, o que deu motivo a que o despedissem. Que estas secas palavras façam você sentir em que estado de perturbação me lançou essa história, quando Alberto ma contou com o mesmo ar tranquilo com que você talvez vai lê-la. 4 de dezembro. Suplico-lhe que me leia. Acabou-se tudo, porque não posso mais. Hoje estive sentado junto dela. Estive sentado enquanto ela tocava no seu cravo algumas melodias e com expressão toda, que lhe direi eu, sua irmãzinha vestida, a boneca nos seus joelhos, viram-me as lágrimas, abaixei a cabeça e os meus olhos deram com a sua aliança. Minhas lágrimas corriam. Então, de repente, ela começou a velha área de uma doçura celestial e senti logo em minha alma uma impressão consoladora, de mistura com a saudade do passado, do tempo em que ouvi essa área, dos dias sombrios que se seguiram, do meu despeito, das minhas esperanças malogradas e depois pus-me a passear pela sala. Meu coração sufocava ao peso dessas recordações. Pelo amor de Deus, exclamei com violência, dirigindo-me a ela. Pelo amor de Deus, basta. Ela interrompeu-se e olhou-me fixamente. Werther, disse ela com um sorriso que me trespassou a alma. Werther, você está bem doente? Pois até os seus alimentos prediletos já lhe repugnam. Vá para casa, peço-lhe, e procure acalmar-se. Arranquei-me de junto dela. Ó Deus, vede meus sofrimentos e procurai pôr-lhe um termo. 6 de dezembro. Como a sua imagem me persegue, quer vele, quer sonhe, ela enche a minha alma inteira, e quando fecho os olhos, neste porto em fronte onde se encontra a vista interior, que vejo seus olhos negros, neste ponto, não posso exprimir-lhe isto. Cada vez que cerro os olhos, eles lá estão. Abrem-se diante de mim, em mim, como um oceano, como um abismo. Não sinto outra coisa senão eles no meu cérebro, que é o homem, esse semideus tão louvado. Não lhe faltam as forças precisamente quando lhe são mais necessárias? Quando ele toma alento na alegria, ou se abisma na dor, não se mobiliza num ou noutro sentido e retoma a banal e fria consciência de si mesmo no momento exato em que aspira a perder-se na plenitude do infinito?